So you're saying I can ask this cat any question? The cat is connected to the computer. You just type in the question, it will read his mind. There the answer comes. You're the man! I've been looking for this for weeks. Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, deixa eu ajeitar aqui essa bagaça. Agora sim, sou o Gustavo, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais uma transmissão do canal Projeto Ezequiel 33, oferecimento da grande pretaiada latina da família 5%. E por que Projeto Ezequiel 33? O canal oficial, que é o 4SA Flórida, ainda permanece bloqueado. Eu tomei um bloco de 3 meses. Muito embora eu creio que já esses 3 meses já foram cumpridos, mas continua bloqueado ainda o canal. Então, esse canal que foi criado para assuntos especiais, ou melhor, espirituais, não especiais, por enquanto está sendo usado para fazer tudo. Quem aqui acompanha o canal lembra que às segundas-feiras os hangouts são feitos no canal, ou estavam sendo feitos no canal 4SA Flórida, e às quintas-feiras com temas espirituais nesse canal aqui. Com o bloco, e porque esse canal as pessoas achavam com mais facilidade, esse canal passou a ser evidenciado e também anunciado, então eu decidi fazer tudo nesse canal. Falo de política, de reengenharia social, politicamente correto, nova ordem mundial e também assuntos espirituais. Tanto que foi retransmitido aquele hangout do Magneticamente com comentários dentro desse canal. Não estou enganando ninguém, como está sendo dito, né, que eu coloco temas evangélicos, como teve uma TV, canal YouTube que entrou, você coloca Projeto Ezequiel pra gente cair aqui. Tô saindo, pode ir em paz, vai em paz, meu querido, não estou enganando ninguém. Pessoal que na realidade não são inscritos, são amigos, já não os trato como inscritos, mas como amigos, eles sabem que eu não estou enganando ninguém e estou usando este canal porque o oficial está bloqueado e que depois de mais de 3 meses finalmente passou para 53 mil e alguma coisa. 3 meses o canal ficou ali sendo segurado, aguentado pelo FOISTube com 52 mil inscritos. Mas hoje pela manhã, por exemplo, estava com dificuldade. Essa já é a 4ª tentativa que eu faço de transmitir enquanto eu vou para o trabalho. O caminho agora é um pouco mais longo, então por isso eu fiquei tentando 4 vezes e não entrava o Hangout. Isso mesmo. Bom, vamos deixar de mimimi e vamos ao que interessa. Caso você não tenha visto o Hangout de ontem, a elite satanista do Brasil, a corrupção sistêmica, veja por favor o Hangout de ontem. Se você gostar, deixe o seu like e também o seu comentário para que o Hangout pegue uma relevância e seja recomendado também a outras pessoas.
Caso você que tenha um canal no YouTube achar interessante algum comentário, alguma coisa que foi mostrada, Gustavo, eu posso baixar? Eu posso compartilhar nas minhas redes sociais? Pode, eu não vou dar strike em ninguém. Eu não vou proibir a divulgação do vídeo, do Hangouts, do material ali exibido a ninguém. Você pode baixar e usar como você entender que seja melhor para que outras pessoas tenham os seus olhos abertos. Bom, como não poderia deixar de ser, pelo título, somente pelo título, vocês hão de entender que o tema é a direita olavética sionista e, deixa eu colocar aqui no ponto, e a maçonaria militar, que são os dois poderes que estão brigando aí para quem vai estar de frente no Brasil. Eu quero começar justamente pelo tema que eu terminei ontem o Hangout. Olhem essa foto aqui. Essa foto já correu na internet, muita gente já sabe. Eu já vi essa foto até em grupos de direitistas, né? E pessoal da direita. Tá aí. Esse, para quem não sabe, é o Juan Guaidó, o presidente proclamado, segundo as leis venezuelanas, da Venezuela, e que quer derrubar o Nicolás Maduro, a usurpação, como está sendo chamado. Então, como vocês podem ver, inclusive, eu mostrei o vídeo da principal loja que em castelhano se diz lojia da Venezuela, apoiando o Juan Guaidó. Aquele militar que também foi morto, não lembro o nome dele agora, que foi tocaiado e traído e morto pelas forças do Maduro, ele também era maçom. O que comprova que existe a guerra entre os vermelhinhos e azulzinhos para ver quem vai tomar conta da Venezuela. O Banco Mundial já abriu uma linha de crédito contando com a deposição do Maduro para a reconstrução da Venezuela e também ajuda financeira, ou seja, o país será tomado 100%. A Rússia está negociando com os Estados Unidos, inclusive eu também aconselho que vocês vejam o ótimo vídeo do professor Belém sobre as negociatas entre o Donald Trump e o Vladimir Putin. O Putin, ele abre mão da Venezuela para que o Trump entre, desde que também os Estados Unidos saiam da Ucrânia. Então, estão sendo feitas negociações para que a Venezuela tenha uma mudança de regime. Além disso, não podemos nos esquecer da Síria, que a Rússia pouco a pouco está deixando de lado também. Por isso que a Bíblia fala lá em Ezequiel 38, caso seja a Rússia, né? Porque eu mostrei que na Peshita fala que é a China, a principal nação que vai liderar a coalizão para invadir Israel. Caso seja a Rússia, o fato é que está escrito lá: farei que porém um anzol no teu queixo, né, e farei que voltes. Ou seja, a Rússia está no Oriente Médio desde setembro de 2015, se eu não salvo engano, se eu não estou equivocado. Desde setembro de 2015, a Rússia está no Oriente Médio. Então, a economia russa está combalida. Lembrando que eles fizeram também a Copa do Mundo. A economia russa está combalida. A Rússia não tem como lutar em diferentes frentes ao mesmo tempo. Ucrânia, Venezuela, no Oriente Médio. E também ajudar a Coreia do Norte, ajudar o Irã. Eles não têm. Muito menos a China. Os Estados Unidos tampouco, sendo que os Estados Unidos, eles estão criando um verdadeiro exército
de armas controladas à distância. Ou seja, não haverá a necessidade ou tanta necessidade de colocar, como se diz, boots on the ground, ou seja, homens no campo de batalha, porque tudo vai ser através do drone, tudo vai ser através de armas que ainda não foram testadas e precisam ser testadas. E nada melhor do que testar essas armas do que criando uma guerra, como a própria palavra diz, que nos últimos tempos ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras. Mas voltando aqui ao assunto, então aí está mais do que provado que o Guaidó é um irmão de avental, é também um filho da viúva. É um filho da viúva, um irmão de avental. Filho da viúva em relação à descendência de Caim. Muito bem, esse mesmo Juan Guaidó, que está sendo apoiado pelo Grupo de Lima, com a participação especialíssima dos Estados Unidos, esse mesmo Juan Guaidó, que foi reconhecido como o verdadeiro presidente da Venezuela por diversas nações, que está recebendo um apoio imensurável do governo brasileiro, governo esse que foi eleito com a promessa de caçar comunistas e acabar com o comunismo no Brasil. Esse Juan Guaidó, em 2017, colocou esse tweet: meu partido pertence à Internacional Socialista, mas na democracia tem que se respeitar todos os partidos, basta de fascismo. E eu comentei isso já nos minutos derradeiros do Hangout de ontem. E aí eu estava vendo os comentários hoje pela manhã, e eu quero agradecer a pessoa que me corrigiu, porque eu cometi um erro crasso. Não é o Foro de São Paulo quem patrocina a Internacional Socialista. A Internacional Socialista é quem patrocina o Foro de São Paulo, já que o Foro de São Paulo nasceu em 1990 e a Internacional Socialista existe bem antes disso. Então veja bem, raciocine comigo, bolsomínio, raciocine comigo, vamos, desperta, abre essa caixa cinzenta, vamos exercitar um pouco esse cérebro que anda parado, necessita de exercício. O seu guru bolsomínio foi eleito com a promessa, ou entre as várias promessas que ele fez, foi a de acabar com a ideologia esquerdista existente no Brasil e que dominou o Brasil desde o Fernando Henrique Cardoso, correto? Muito bem, então vai vendo, bolsomínio, que o presidente, o seu mito presidente, como também o presidente daqui dos Estados Unidos, estão apoiando a um presidente venezuelano que é irmão de avental, aí está, e filho da viúva. Quem assistiu aqueles hangouts do Magneticamente que eu fiz comentários sabe o significado dessa expressão, filho da viúva. Então, é um irmão de avental, filho da viúva, e esse presidente soltou esse tweet dizendo que o partido dele pertence à Internacional Socialista. A Internacional Socialista patrocina o Foro de São Paulo. Então nós nos deparamos com a seguinte situação, que o governo brasileiro, do mito, do so-called mito, ou myth, como se diz em inglês, com a ajuda do governo sionista americano, estão ajudando a colocar um filho da viúva, um irmão de avental, no poder na Venezuela. Aí eu pergunto, onde está a caça ao comunismo? Onde está a caça ao comunismo? O segundo presidente do Brasil, que não é o vice-presidente maçônico Mourão, mas o segundo presidente do Brasil, esse aqui, que vai ser condecorado, ou já foi, né? Porque aí está, Bolsonaro condecora Olavo e Mourão com mais alta honraria da diplomacia. Então, o segundo presidente do Brasil, ele não comenta isso.
para os descerebrados dos olaviados e olaviadas, o problema resume-se no Foro de São Paulo. Mas o presidente, ou o segundo presidente do Brasil, esse que vocês chamam que é o homem que salvou o Brasil, hashtag ele tem razão, que abriu os olhos, além de abrir os seus olhos, ele quer abrir outras coisas também, outras partes do seu corpo, olaviadinho e olaviadinha, porque vocês são tão cegos e descerebrados. É como aquela brincadeira de criança, simples na carniça nova, simples na carniça velha. Tudo que o seu mestre mandar, faremos todos. E se não fizer, levaremos bolo. Então, o dia que o segundo presidente, o guru e astrólogo da Virgínia, disser que dar o caneco é a coisa mais gostosa da vida, vocês também irão obedecer certamente. Olha o que o conservador de direita, o pai dessa direita olavética sionista, vejam o que ele disse. Estou saindo daqui desse trânsito que está horrível. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Tá aí, olha. Quando entrei na escola, havia um garoto chamado Alcides Rosa. Ô, Alcides, Alcides! Eu não apenas desconfiava que era um tarado. Eu tinha certeza absoluta. Ui, como era grande. Ai, meu shampoo de maçãs verdes da Jequiti. Depois, confirmada muitas vezes, pela experiência, já que ele vivia enfiando o dedo enorme e grosso de sua mão esquerda, e tinha que ser da mão esquerda, no meu fiofó. Então esse é o seu conservador de direita, o homem que está salvando o Brasil, o homem que tem razão em tudo, o homem que orientou ao Altíssimo em como abrir o Mar Vermelho, o homem que orientou a Yeshua em como multiplicar os cinco pães e 2 peixes, o homem que irá voltar para salvar o mundo, ou melhor, dará ordens a Yeshua para que ele volte a fim de buscar a sua igreja no tempo que ele determinar. Esse é o Salvador do Brasil. Aí eu posto essas coisas e olha que é o tweet dele. É uma outra conta de tweet, antes que você diga, isso é falso. Antes que você fale isso, é uma outra conta de tweet dele. Postagem dele. Ele não pode me processar, é postagem dele. Esse é o homem que está salvando o Brasil. Então, o dia que esse homem disser que dar o caneco, dar ré no quibe, é a coisa mais maravilhosa no mundo, uma experiência espiritual que todos os seus alunos devem tentar ou passar pela mesma, olha, eu tenho certeza, como ele diz que dos 5.000 alunos que ele tem, né, que é uma mentira, 5.000 alunos que ele tem, 4.999 vão experimentar isso, ou vão tentar experimentar isso. E se encontrarem alguém de nome Alcides Rosa, com o dedo da mão esquerda bem grosso, aí vai ser uma delícia. Esse é o homem que está salvando o Brasil e que você defende, que você bate palmas, que você adora, que você idolatra. Esse é o guru do seu presidente, o mito. É esse aí que você defende. Esse mesmo Salvador do Brasil passou por essa vergonha aqui, ó. A justiça recusou o pedido do filósofo Olavo de Carvalho para processar o jornalista Gilberto Dimenstein. Se quiser iniciar o processo, terá que desembolsar 16 mil reais. Isso porque, como ele não mora no Brasil, terá de manter um dinheiro na justiça como pagamento de caução, como garantia caso perca o processo. Ou então comprovar que ele tem imóvel no Brasil. Aí ele desistiu da causa, sabe por quê? Ele não tem 4 mil dólares, que são 16 mil reais. Aí ele deixa de pagar o fisco americano e chega também a conta do hospital que ele ficou internado, uma conta certamente monstruosa, porque não deve ter um plano de saúde. Aí ele vai para as redes sociais pedir a sua ajuda, dizendo que chegaram algumas continhas que tem que pagar urgentemente, porque se não pagar o fisco, ele vai preso.
E então formou-se uma corrente para frente, vamos salvar o nosso guru, vamos salvar o nosso Olavo. Mas onde estão os 5.000 alunos que ele cobra R$60? Façam as contas, deve dar 30 mil ou um pouco mais, talvez eu esteja fazendo errado. Aí divida por 4 e vocês verão o valor, quanto que ele ganha em dólares. E ele não pôde pagar a sua conta ao fisco, não pôde pagar a sua conta do hospital. Eu já mostrei que contas de hospitais aqui podem se fazer um arranjo e ir pagando por mês. Mas os olaviados e olaviadas não pensam. Essa é a realidade. Eles não pensam. Então, quando a gente fala que ele trabalha para o sionismo com provas, porque o Olavo é um agente sionista. Ele é um agente sionista que está batendo de frente com a maçonaria militar, está em uma luta dialética verbal com o general o Cruz. Já entrou também o traidor do Brasil chamado Vilas Boas, quem lê entenda. Você está chamando Vilas Boas de traidor do Brasil? Vá lá nesses hangouts dos áudios da Kátia Arbex, ela chama o general Vilas Boas de traidor e prova. E eu coloquei lá o traidor do Brasil, que ficou 10 anos na China como adido cultural, indicado pela Dilma Vana Rousseff, sendo que ele somente aceitou o cargo desde que o Brasil cumprisse o acordo com os chineses. Mas vocês já sabem, né? Vão me chamar de teórico da conspiração, vão falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aí a gente, quanto mais falam, quanto mais batem, a gente vai mostrando mais provas. Tá aí outra prova. Veja o que o guru, o Ayatolavo, o Lord Gandalf, disse: como é bom ser ouvido e lido por pessoas inteligentes, que nos julgam com a razão e não com ódio imbecil. Aí o Winston Ling, que juntamente com a Bia Kicis, foram as duas pessoas que apresentaram o banqueiro sionista Paulo Guedes ao Bolsonaro. E hoje, às 21 horas, o hangout será o dossiê Paulo Guedes, atendendo a pedidos. Então não percam, 21 horas aqui nesse canal, Projeto Ezequiel 33, o banqueiro Paulo Guedes. Esse será o tema do hangout. Então, Winston Ling disse o seguinte: para Luiz Felipe, a guerra aberta empreendida por Olavo de Carvalho contra os militares é positiva. Mas espera aí, o que há de positivo nessa guerra? Ah, entendi, captei vossa mensagem, ó idolatrado guru. O positivo é que quanto mais se dividir a população entre essa balela, esse conto da carochinha, do Chapeuzinho Vermelho, de esquerda e direita, mais fraca será a nação e mais fácil de ser dominada. Isso mesmo, captei a vossa mensagem, idolatrado guru. Então veja bem, aí ele diz que para Luiz Felipe, a guerra aberta empreendida por Olavo de Carvalho contra os militares é positiva, porque deixa claras as diferenças de visão sobre o governo. O Olavo é um cara que está jogando luz nessas características. A população acha que os militares são conservadores. Não é verdade. Eles são estatizantes, têm muita proximidade com o PT. Então, veja bem, isso dito pelo Winston Ling, que juntamente com a Bia Kicis, foram as duas pessoas que apresentaram o banqueiro Paulo Guedes ao Bolsonaro. E aí o Olavo bate na instituição das Forças Armadas, não apenas em militares, ele está combatendo as Forças Armadas, porque o Olavo é mais sujo do que pau de galinheiro. O Olavo tem empresa fantasma no Brasil. A mulher do Olavo, a Roxane, tem passagem pelo DOPS.
Eu tenho os documentos aqui, eu vou mostrar para vocês isso, porque eu não somente falo, eu provo. Olavo tem empresas fantasmas no Brasil, pelo menos uma, eu já tenho os documentos. O Olavo já viveu com 3 mulheres debaixo do mesmo teto, e aquele está agora, que ele casou não tem muito tempo, que é a Roxane, ela teve passagem pelo DOPS, ela é da linha trotskista. Aliás, falando em Trotsky, o traidor do Brasil, general Vilas Boas, respondendo ao Olavo, chamando-o de desocupado, etc., lhe chamou de trotskista de direita. Daí eu acho que foi uma mensagem ou um tweet do general Vilas Boas chamando o Olavo de trotskista de direita. Olha, quando a gente pensa que já viu ou leu de tudo, sempre tem alguém que nos surpreende com nomenclaturas esdrúxulas. Trotskista de direita. Então a gente vê, meus amigos, quando eu falo que a maçonaria tomou conta de tudo, nisso também sou combatido, porque é difícil de acreditar que a maioria, vamos colocar entre 80% a 90% dos que estão no poder hoje, ou estão em uma posição de poder, ou exercem o poder hoje no Brasil, são maçons. Mas eu vou mostrar para vocês, continuando. Olha que coisa linda, não é mesmo? A maçonaria é essa desgraça. Na foto, o governador de Mato Grosso do Sul, senhor Reinaldo Azambuja, ao centro, aí, outro irmão de avental, outro filho da viúva, do PSDB, o mesmo que recebeu Michel Temer para assinatura de um decreto atendendo interesses da bancada ruralista, com firme propósito de livrá-lo da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República. Tá bom, Brasil? Não, não tá bom não, que eu vou mostrar mais ainda. Tá aqui, olha. A maçonaria destruiu a Petrobras. Não dá para ler, a letra tá pequena, só tá de frente, mas aí está um e-mail que mandaram para mim, que comprovando que os irmãos maçons também, os filhos da viúva, os que dão ré no quibe para manter o segredo, os que humilham-se a si mesmos, aqueles que são adoradores de Gadu. Alô, José Márcio, tá sumido, hein? Era intervencionista, do dia para noite mudou para bolsonarista e agora tá sumido, hein? O poder do Deus seja louvado, ou Gadu seja louvado, te sucumbiu, hein, José Márcio? Se corrompeu também, hein? Então aí está, olha, o e-mail, a maçonaria destruiu a Petrobras. E eu sugiro que vocês façam um print de tudo isso e depois deem um zoom para que vocês possam ler. Mas isso tudo é teoria da conspiração, isso é coisa do Gustavo, que o Gustavo ontem esteve vestido de vermelho, que ele mora fora do país, não tem o direito de dar palpites, ele não pode ficar falando, ele fugiu do Brasil, é um criminoso, fugiu do Brasil, mas hashtag Olavo tem razão. Continuando ainda, para aqueles que querem conhecer, e com a leitura, com a simples leitura desse livro, que eu sei que é um livro grosso, mas para quem gosta de ler, né, em vez de ficar vendo novelas e lendo Estadão, Cruzoé, Folha de São Paulo, como o Leu do Dólar lê para vocês e fica pedindo, igual um pastor da empresa Bacanal do Reino de Zeus, para que vocês mandem vermelhinhas, comprem esse livro aqui, ó. A loja é parte de uma rede descomunal de organizações mundiais de bruxarias. A maçonaria é o maior agrupamento de bruxos do mundo. Onde está escrito isso? William Schnoebelen, livro Maçonaria por Trás da Fachada de Luz. Compre esse livro. Tem em português. Anotem aí, livro Maçonaria por Trás da Fachada de Luz. Esse é o título, A Maçonaria por Trás da Fachada de Luz, e o autor é William Schnoebelen, que era um cara bruxo,
maçom e que se converteu e hoje expõe aquilo que também tem sido exposto aqui, mas que sou denominado por alguns como teórico da conspiração e que vivo mentindo, não é mesmo? Então vejam, meus queridos, que contra fatos não há argumentos. E para terminar, como miséria pouco é bobagem, para terminar, quero me despedir com vocês com uma chave de ouro. Luxuoso jatinho de Valdemiro Santiago surpreende fiéis. Segundo informação, o religioso está entre os mais ricos do Brasil e tem o seu próprio hangar. Bom, essa aqui é para pedir a conta, baixar a cortina, passar a régua, desejar a vocês um ótimo dia, que may Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.